curso do Saber Direito desta semana é sobre filosofia do direito. Você vai entender a hermenêutica jurídica tradicional e a crítica, o normativismo e realismo jurídico, além do giro hermenêutico e pós-positivismo. As aulas são com a professora Kiara Ramos. Olá, minhas queridas e meus queridos telespectadoras aqui da TV Justiça. Eu sou Kiara Ramos, estou aqui dando continuidade às nossas aulas sobre hermenêutica jurídica crítica no Saber Direito. Estou aqui tentando passar para vocês o máximo de informações de maneira interdisciplinar, juntando a filosofia do direito, que é a nossa abordagem principal, com a história do direito, a teoria geral, a dogmática, de maneira que possamos fazer pensamentos críticos, reflexivos, acerca da aplicação do direito. E é isso que estávamos falando no final da aula passada, qual vamos retomar brevemente aquele momento de angústia na qual percebemos que todas as promessas da modernidade não poderiam se cumprir da forma como imaginávamos. Todo aquele progresso científico não foi acompanhado de um progresso social, de um progresso e melhoria da qualidade de vida, de um progresso realmente para todos os setores da sociedade. Tínhamos agora um proletariado com uma nova classe social organizada, com novas demandas, uma nova realidade social que a escola da exegese jamais imaginou, que a escola finalística, a escola histórica não teve a possibilidade de trabalhar. A realidade fática modificou e as ideias acompanham essa realidade. Por isso que é tão importante o estudo da teoria do direito associada às outras disciplinas. E a filosofia como essa disciplina de questionamento, essa disciplina zetética, na qual vamos questionar os próprios dogmas de uma ciência que se pretende dogmática, é que mais ainda tem que se associar a outros saberes. E estávamos falando que tivemos uma grande crise realmente no final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, e uma crise que se dá tanto na ordem econômica, com a grande recessão, com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Também tivemos grandes problemas metodológicos, porque todo o desenvolvimento de ciência, a ideia de conhecimento científico estava associada às ciências naturais, às ciências exatas, à matemática, à física, à química. E, como consequência disso, o estudo da sociedade, das problemáticas humanas, do direito, ficou colocado em um segundo plano. Não eram considerados ciência, aquele tipo de conhecimento produzido não era considerado ciência, porque o paradigma científico era esse paradigma objetivo, esse paradigma de comprovação laboratorial, coisa que sabemos ser impossível nos objetos das ciências sociais. Então, tivemos toda uma crise teórica e uma crise fática que fez com que passássemos de uma fase do positivismo jurídico para uma nova sistematização que Luiz Carlos Volckmann chama de apogeu do monismo jurídico, que é o apogeu realmente da sistematização da teoria do direito, da teoria hermenêutica com a teoria normativa de Kelsen, que vai ser o objeto da nossa aula de hoje, juntamente com o realismo jurídico de Herbert Hart. Eu trouxe esses dois expoentes, claro que poderíamos trazer diversos outros, mas esses dois em principal, um representando o modelo do civil law, esse modelo que é da codificação, ao qual nós, a tradição jurídica brasileira se filia, e o Hart como a expressão do common law, desse direito de origem anglo-saxônica. Fazer um paralelo, claro que nos deteremos muito mais nas questões trazidas por Kelsen, em razão da aplicação dos institutos, das próprias ideias, dos próprios conceitos que ele formula, da aplicação prática ainda hoje dentro do nosso cotidiano do direito. Vamos trabalhar isso nessa perspectiva metodológica de uma teoria crítica, lembrando que o paradigma, como falamos, da ciência nesse momento é esse paradigma exato, esse paradigma de que só é ciência se nós tivermos a possibilidade de objetivar o nosso conhecimento, o nosso estudo. Por isso que a sociologia, que é uma disciplina que surge nessa época, ela surge como física social.
tanto que não se chamava sociologia, mas física social. Dentro da teoria do direito, ainda não há esse cientificismo, essa ideia do conhecimento jurídico como efetivamente um conhecimento científico. E Kelsen, ele vem nessa tentativa, principalmente, de organizar as ideias após a grande amargura da desilusão que estamos vivendo, uma desilusão essa que se demonstra não só na filosofia, mas inclusive nas artes. Por quê? Porque a gente, de certa forma, substituiu. Quando eu falo gente, no sentido de nós, a humanidade, principalmente ocidental, que é o nosso objeto de estudo, nós substituímos, talvez, os deuses. Nós substituímos o Deus católico, que fundamentava todo o poder da Idade Média, uma parte ali do antigo regime do Estado absolutista, por um ideal de razão, de matriz kantiana, mas que também é tão metafísica, é tão transcendental, é tão não objetivável e subjetiva quanto a própria ideia de Deus, de divindade, fundamentando toda a estrutura de poder, todo o exercício, estrutura de direito, garantias de direitos e deveres, tudo a partir de uma lógica que, apesar de se pretender positiva, estava no código, tinha fundamentos na metafísica da razão. E isso faz com que haja, sim, uma grande quebra e os ceticistas abram espaço para que se diga, que se argumente que, na verdade, os magistrados, eles decidem como querem, que, na verdade, não há critérios para se definir ou limitar a discricionariedade do judiciário, porque não há a possibilidade formal de estabelecer esses critérios que são utilizados como justificativas, como argumentos de decisões que se tomam internamente. Catarina Zobotta é uma das expressões do ceticismo e ela vai dizer assim, não mencione a norma, porque a norma ela seria apenas utilizada de forma retórica para justificar uma decisão que já foi tomada. E é contra isso que se sistematiza uma teoria do direito, para que se delimite um objeto próprio dessa ciência e se evite esse grande discreto, essa grande descrença. Eu lembro muito, dentro da problemática filosófica, que se aproxima, como eu disse, os saberes se aproximam, isso se reflete nas artes como um todo. Tem um poema de Fernando Pessoa, no heterônimo dele, que é o meu favorito, Álvaro de Campos, que ele fala justamente sobre isso, sobre esses sistemas completos que foram apregoados, sobre a metafísica, e ele quebra com toda essa noção de verdade, de pré-existência, de uma única verdade correta nesse poema belíssimo, que é Lisboa Revisitada. Vou citar só um trechinho aqui para vocês terem noção do que é que ele diz. Ele diz assim, não quero nada, já disse que não quero nada. Não me tragam estéticas, não me falem em moral, tirem-me daqui a metafísica, não me apregoem em sistemas completos, não me enfileirem as conquistas das ciências, Deus meu, das ciências das artes da civilização moderna. Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico e tenho técnica dentro da técnica, fora disso sou um doido com todo o direito a sê-lo. Ou seja, toda uma descrença com a ideia de sistema, com a ideia de verdade e com a ideia de universalismo que trabalhamos até agora. E Kelsen, diante desse contexto de total ceticismo, vai tentar elaborar uma teoria de direito que seja estrutural. Então vamos ver o que é que Kelsen fala na teoria pura do direito. Primeiramente, temos que entender a própria nomenclatura da teoria pura do direito. Muitos se confundem no Brasil achando que Kelsen propôs uma teoria do direito puro. Não foi isso. Kelsen tinha noção de que o direito é ligado a todas as outras normas de comportamento social, que não é possível dissociar o direito da moral, o direito como realidade mesmo, não é dissociada da filosofia, da ética, da moral, da religião, mas o que ele quer é uma ciência que seja uma ciência metodologicamente pura, que separe o direito da sociologia, que é uma ciência em ascensão dentro do estudo da sociedade. Ele quer uma ciência que seja diferente da teologia, que o objeto seja diferente da teologia ou da filosofia, e com isso ele sistematiza a teoria pura do direito. Eu já vi em alguns livros citarem Kelsen e, como crítica, colocar a ideia de que Kelsen acreditava na existência de um direito puro. Não é isso de forma alguma, até porque, como vamos ver, no processo de interpretação, para Kelsen o juiz cria direito, e esse ato de criação é um ato de decisão, é um ato de escolha, então é um ato político. O direito não se dissocia, mas a teoria do direito, metodologicamente, quer se dissociar. Por qual caminho segue esse nosso autor para tentar dissociar o direito
das demais disciplinas, direito como ciência, a teoria do direito, das demais disciplinas que estudam as normas, as regras e a vida em sociedade. Ele busca uma fundamentação do direito que não seja uma fundamentação moral ou que não recaia numa metafísica qualquer e também que não recaia em fundamentos religiosos. Ele vai querer um fundamento do direito pelo próprio direito, construindo a lógica de sistema autônomo. Então, a teoria de Kelsen é uma teoria sistemática. A ideia é que o próprio direito valida o próprio direito e, com isso, surge o principal conceito para esse fim determinado, que é o conceito de validade. O que é validade para Kelsen? Para Kelsen, uma norma é válida quando ela é compatível com a norma que lhe é superior. E essa norma superior, ela é válida quando é compatível com a que lhe é superior e assim sucessivamente, formando um todo estruturado piramidal. E essa ideia, ele utiliza a ideia de pirâmide de Merkel, que era um amigo pessoal seu, Kelsen, austríaco. As suas ideias têm uma aplicabilidade muito forte, principalmente na Constituição austríaca. Kelsen participa, as ideias dele estão ali, inclusive, como vamos ver, a de controle concentrado de constitucionalidade, controle de constitucionalidade em tese e diversas outras, porque ele atuou efetivamente, inclusive foi integrante do Tribunal Constitucional, no caso austríaco. E as ideias de Kelsen de validade era justamente essa. A norma é validada por outra norma. Ou seja, não existe um fundamento outro, externo ao direito, que o valide. Uma norma é válida se ela é compatível formal e materialmente com a norma que lhe é superior. O que é uma compatibilidade formal? É quando o procedimento para a criação daquela norma está sendo observado. E quando aquela autoridade é a competente tanto para propor o projeto de lei quanto para aprovar o projeto, tornando aquilo ali uma norma válida dentro da estrutura do ordenamento jurídico. Isso é uma compatibilidade formal. Além da compatibilidade formal, é necessário que haja uma compatibilidade material. O conteúdo da norma inferior não pode, de maneira alguma, contradizer o conteúdo da norma superior. Essas ideias, vocês já visualizam, quem já está um pouco mais avançada ou avançada no estudo do direito, já visualiza que essa ideia que nós aplicamos atualmente para falar de validade das normas jurídicas. Assim, um decreto é válido quando ele está compatível com a lei é válida quando é compatível com a Constituição. E a Constituição? De onde vem a validade da Constituição? Como é que Kelsen soluciona esse problema da validade sem recair na moral, na filosofia, na religião? Como que ele consegue, digamos, estabelecer o critério de validade da Constituição positiva? E aí ele vai trazer um conceito importantíssimo e pouco compreendido, que é o conceito de norma fundamental. Kelsen fala que quem fundamenta toda a estrutura positiva do direito é uma norma fundamental. Essa norma fundamental, ela é uma norma hipotética, ela não existe na realidade. Ela é uma norma pressuposta, ela é uma norma sem conteúdo determinado, não tem um conteúdo moral, não tem um conteúdo ético, é uma norma pressuposta, é uma hipótese. Eu costumo fazer um paralelo com a própria ideia científica do Big Bang. Se diz assim, existia um ponto concentrado de matéria que explodiu e daí se originou todo o universo. Ninguém fica perguntando, a ciência cientificamente não se pergunta o que é que vem, de onde veio o ponto concentrado de matéria, etc. Se pressupõe que havia esse ponto concentrado de matéria. É uma forma de dizer, depois daqui não é problema da minha ciência mais. Foi mais ou menos isso que a norma fundamental fez pela teoria kelseniana. Ela coloca como um fundamento de validade, ele coloca como fundamento de validade uma norma que é pressuposta, que não tem conteúdo, que é uma norma hipotética, como uma forma de dizer, a partir daqui eu não questiono mais, porque se eu questionar eu vou sair do objeto da ciência do direito, eu vou terminar entrando na moral, na filosofia, em outra questão que não é a questão jurídica. A questão jurídica é a partir da Constituição. Essa norma fundamental, ela é chamada pela teoria, e isso é assunto recorrente em diversas provas, em diversos questionamentos. Você que realmente tem um estudo direcionado para fazer algum certame, alguma prova visualizando um cargo público, isso tem sempre sido cobrado,
que essa norma hipotética fundamental ela é chamada de Constituição no sentido lógico-jurídico. É a concepção jurídica de Constituição, trabalhada ali em oposição à concepção sociológica de Constituição de Ferdinand Lassalle e à concepção política de Carl Schmitt, que também fala numa pirâmide, mas coloca no topo da pirâmide uma decisão política fundamental. Kelsen coloca no topo da sua pirâmide essa norma sem conteúdo, pressuposta, que é uma maneira de evitar a digressão ao infinito. Porque se a validade é sempre a validade de acordo com a norma superior, corre o risco de a gente ficar fazendo isso infinitamente. E a norma fundamental soluciona, fecha a cadeia lógica do pensamento keynesiano e traz como objeto de estudo do direito a validade dissociada de qualquer aspecto moral, de qualquer aspecto que ultrapasse as questões técnicas, sistemáticas, jurídicas. E isso é motivo depois para a imensa crítica e para uma revolução no conceito do próprio positivismo jurídico, com ideias que vamos trabalhar a partir da próxima aula, que é a desconstrução desse formalismo, desde o formalismo exegético até esse formalismo da teoria pura do direito. Então, a teoria pura ela propõe uma autofundamentação do direito através desse conceito de validade com a norma fundamental, que é essa norma lógico, né, jurídica. É uma norma lógico-jurídica, dela decorre uma norma inferior, que é a Constituição propriamente dita, que Kelsen chama de Constituição no sentido jurídico positivo, e esse texto constitucional fundamenta todo o direito. O que é também importante, sobretudo para a hermenêutica, para a aplicação do direito nesse projeto keynesiano, é que cada norma superior, quando ela é aplicada, cria-se uma norma inferior. A Constituição, vamos pensar, existe na Constituição a previsão que fala sobre o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre os princípios que regem a atuação da administração pública. Estão lá legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que regem a atuação da administração pública, isso está na Constituição. Visando o previsto constitucionalmente a efetivar aqueles direitos, a garantir aquela obrigatoriedade de cumprimento da administração pública, o legislador ordinário cria uma lei, veja só, aplicando o artigo 37 da Constituição, o legislador, ele cria uma lei, que é uma lei que fala sobre improbidade administrativa, sobre a possibilidade de, ofendendo esses princípios, se gerar uma responsabilidade no âmbito político-administrativo. A previsão das infrações, né, das improbidades administrativas é justamente a aplicação do artigo 37 da Constituição e, ao mesmo tempo, é a criação de uma lei. Um decreto que regulamenta essa lei, ao mesmo tempo em que é a criação de uma nova norma jurídica, que é um decreto que vem como norma jurídica, também é a aplicação da lei que lhe é superior. A gente sempre vai de um processo mais abstrato, que está na norma fundamental, na Constituição, até um processo mais concreto, descendo aí em aplicação, Constituição, leis, regulamentos, instruções normativas, até se chegar ao ponto que queremos tratar, que é o ponto da norma individual. O que é a norma individual? É quando há um fato concreto, um conflito, e dentro desse conflito há necessidade de julgamento, de aplicação do direito. E nessa aplicação, também há esse processo de aplicação, criação do direito. É assim que se estrutura o ordenamento jurídico. E com isso, Kelsen passa a defender de forma ostensiva, aberta, que o juiz cria direito diante do caso concreto. Aquela é uma norma individual, é um direito criado e existe uma discricionariedade. E é a partir desse conceito de norma fundamental e de estrutura escalonada de criação e aplicação do direito que surge dentro da teoria keynesiana essa possibilidade de criação judicial do direito, mas daqui a pouco falaremos um pouquinho mais sobre isso. Agora vamos chamar e testar um pouquinho dos nossos conhecimentos, chamando o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Sobre a aplicação e criação do direito para Kelsen, marque a alternativa incorreta. A letra A fala: a norma fundamental é o fundamento de validade último que constitui
a unidade do sistema. Conforme falamos, é justamente a possibilidade que a norma fundamental dá à teoria keuseniana de estabelecer não só a unidade do sistema, que é o objetivo de um sistema é que ele seja coerente e uno, como permitir a lógica de separação entre direito e demais disciplinas para uma teoria pura do direito. Sem dúvida alguma, a norma fundamental, ela tem essa ideia de constituir a unidade do sistema jurídico. A letra B fala o fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de outra norma. Como vimos, a validade para Kelsen é justamente um conceito que se deve buscar dentro do próprio direito e não na moral, na teologia. O argumento é um argumento formal jurídico. Por isso, o conceito de validade foi utilizado por Kelsen como fundamento da própria validade. As normas fundamentando normas. Um sistema autopoético nesse sentido, ou seja, um sistema que se autoproduz, que se cria a partir dos seus próprios fundamentos de validade. Seguindo, a letra C fala, a norma fundamental pode ter um conteúdo ético, moral, religioso. Vimos que a norma fundamental é uma norma hipotética, é uma norma sem conteúdo pré-determinado, é uma norma pressuposta. Então, a lógica de norma fundamental é justamente que ela não tem um conteúdo e não tem conteúdo ético, moral, religioso. Nesse sentido, qualquer conteúdo pode estar presente na constituição positiva. Se não há um limite material na norma fundamental, se não há um limite externo, moral, ético, qualquer que seja, no conceito de validade, qualquer conteúdo pode vir a ser direito e isso é motivo de críticas posteriores a Kelsen, que nós vamos trabalhar mais adiante. E, por fim, nós temos a letra D. Toda aplicação é, ao mesmo tempo, criação do direito, é justamente disso que estávamos falando na teoria escalonada, estrutural do ordenamento jurídico de Kelsen, toda aplicação é também criação do direito. Então, resposta incorreta, letra C. A norma fundamental não pode ter, gente, não pode ter um conteúdo, qualquer ele que seja ético, moral ou religioso. O objetivo da norma fundamental é justamente dar uma pureza metodológica à ciência do direito, à teoria do direito. E dentro desse processo que nós estávamos conversando sobre criação e aplicação do direito, surge a ideia de norma individual. E essa norma individual é o momento no qual a teoria de Kelsen defende a decisão judicial como um processo de criação do direito. É a aplicação das leis, claro, é a aplicação do sistema, mas ao mesmo tempo é a criação de uma nova norma, de uma norma que vale para aquele caso concreto, mas não deixa de ser a produção, a criação de uma norma. Nesse contexto, existe a moldura, a tão famosa moldura keuseniana, dentro da qual várias possibilidades de respostas são igualmente válidas. Vamos trabalhar com o artigo do Código Penal que fala que a pena para o homicídio é de 6 a 20 anos. Nós temos aí uma moldura, um período de 6 a 20 anos, que pode ser dali 6 anos e 2 meses, 6 anos e 3, 4, 5. Existem várias possibilidades, mesmo utilizando-se atualmente do princípio da proporcionalidade, existem várias possibilidades de respostas corretas. Isso justifica porque um determinado magistrado condena em 2 anos e 6 meses e um outro pode revisar, ou um tribunal pode revisar e aumentar ou diminuir alguns meses apenas a pena aplicada em razão da sua compreensão na aplicação, em razão desse processo de decisão e desse âmbito de indeterminação que pode ser trazido tanto intencionalmente, quando o legislador dá opções, como são as opções de pena, sobretudo nesse contexto de aplicação de penalidades, há essas opções, como existe também a possibilidade de indeterminação não intencional. A indeterminação não intencional é aquela que a própria linguagem, sabemos que os termos utilizados nas leis são termos multívocos, que possuem várias significações, e dentro desse contexto também é possível que a própria linguagem traga uma indeterminação que amplia a moldura
e permita várias possibilidades, várias hipóteses de decisões igualmente válidas no ordenamento jurídico. Com isso, Kelsen pretende resolver essa grande celeuma em torno das variadas decisões. Além dessa contribuição no contexto hermenêutico da interpretação, ele vem falar sobre o conflito entre as normas jurídicas e no que diz respeito aos conflitos entre as normas, ele traz alguns critérios que são conhecidos e utilizados habitualmente pelos nossos juízes, argumentados pelos nossos advogados, que são os critérios para solução de antinomias, ou seja, de conflitos entre normas, nesse caso, conflitos entre regras. Kelsen ainda não desenvolve aquela diferença entre conflito, entre regra e colisão entre princípios. Isso é só posteriormente. Na próxima aula vamos trabalhar essa teoria com Ronald Dwork e Robert Alex, que fala sobre a questão da colisão de princípios e a ponderação e a proporcionalidade como forma de solução. O conflito entre regras, não. O conflito entre regras, no caso Kelsen, o conflito entre normas jurídicas, ele se dá no plano da validade. Se há um conflito, uma norma é válida, a outra é inválida. E quais são os critérios? Temos o critério cronológico, ou seja, a lei anterior, se sobrevém uma nova lei com a mesma temática, a lei posterior, ela prevalece sobre a anterior, é a atualização do próprio ordenamento jurídico, ou seja, lex posterior derroga lex priori, lei posterior derroga, revoga a lei anterior, a norma anterior ela fica sem validade, prevalece a norma posterior. Também, dentro da própria lógica e da estrutura escalonada do direito, temos a ideia de que a norma superior prevalece sobre a norma inferior. Esse é o critério hierárquico entre a lei e a Constituição, prevalece a Constituição, a não ser que haja uma relação de especialidade, porque entre uma lei geral e uma lei especial, a lei especial prevalece. Por isso que, havendo um estatuto específico para uma determinada categoria de servidores públicos, vai se aplicar essa norma específica e não a lei geral, que é a 8.112. Nesse sentido, a norma especial, ela prevalece sobre a norma geral. Uma outra grande contribuição kelseniana está na construção do controle abstrato, concentrado de constitucionalidade. Está na construção da ideia da Constituição com normatividade. Lembrem-se, antes das teorias que estamos trabalhando hoje, o foco era o direito privado, o foco eram os códigos civis. As constituições e declarações de direitos já existiam, mas existiam com um caráter muito mais político, com um caráter muito mais declaratório do que efetivamente força normativa e vinculante. A teoria de Kelsen é uma das primeiras a trazerem, sem falar na experiência dos Estados Unidos, com o controle concreto, isso é um objeto de uma outra temática, mas é a primeira teoria realmente dentro do direito que sistematiza a normatividade da Constituição, porque estando a Constituição no ápice da pirâmide, todas as normas que lhe são inferiores têm que obedecer. Todas as normas devem obedecer à Constituição. E é nesse sentido que ele elabora a ideia de um controle de constitucionalidade. Só que para ele, esse controle, ele deveria ser exercido por um órgão que tem um caráter não apenas jurídico, mas que tem algo também político. Isso que se chama Corte Tribunal Constitucional. Kelsen fala de uma Corte Constitucional formada por membros de diferentes origens e que teriam um mandato por prazo determinado, 2 anos. Inclusive, ele foi um desses membros, que essa ideia ela se efetivou na Constituição da Áustria. A ideia era justamente que um poder que tem a possibilidade de negar a validade de uma norma jurídica, declarando-a inválida, nula, inconstitucional, retirando do ordenamento, tem que ter não só uma função jurisdicional apenas, mas um caráter político, já que ele legisla negativamente. Mais uma vez, estamos diante de um autor que amplia os poderes do judiciário que estava silenciado, lembrem-se de todo
toda a carga negativa que estava vinculada à figura dos magistrados no antigo regime, toda a arbitrariedade que estava ligada à ideia de decisão judicial e toda a proposta de silenciar os magistrados, de torná-los apenas a boca da lei pelas primeiras escolas positivistas, principalmente pela escola da exegese. Agora nós temos um autor que sistematiza a teoria do direito, que é um profissional do direito respeitado, que vem defender, a partir de critérios com metodologias específicas, que o magistrado cria direito e dá abertura, imagem, à interpretação, com justamente essas molduras que tornam várias decisões possíveis. Dito isso, vamos ver mais uma questão do nosso quiz. Sobre a solução das antinomias, ou seja, do conflito entre normas, em Kelsey, assinale a correta. A norma anterior derroga a posterior, que a gente viu é que é o contrário, né? Pela atualização do direito, a norma posterior é que derroga, que invalida a norma anterior, que a substitui. Essa proposição, portanto, está invertida. A letra B fala, a norma geral prevalece sobre a norma especial. Na realidade, vimos que pelo critério de especialidade, a norma especial é que prevalece sobre a norma geral. Não há essa prevalência da norma geral, justamente porque há um critério de uma exceção. Kelsen fala, se existe uma previsão de uma norma em uma outra que contradiz diretamente, é porque se acredita que essa norma tem algum critério de especialidade. É algum critério que traz uma exceção a uma previsão geral. Portanto, essa também é uma proposição que está invertida. O correto seria a norma especial prevalece sobre a norma geral. A letra C fala, norma superior prevalece sobre a inferior. Como regra, isso está correto, porque dentro da teoria de Kelsen é justamente a validade da norma superior que traz para a norma inferior a sua condição, o seu fundamento de validade. A letra D fala, a norma geral prevalece sobre a norma posterior. Aqui se misturaram dois critérios, o da generalidade e especialidade, com o critério cronológico também não faz sentido. Resposta correta, portanto, letra C. A norma superior prevalece sobre a norma inferior. Essa é a regra. Kelsen tem milhões de outras contribuições dentro da teoria do direito. As suas ideias, elas são efetivamente utilizadas até hoje, até faço a comparação, traço um paralelo, é como se fosse a física newtoniana e a teoria da relatividade. No nosso dia a dia, nós argumentamos basicamente com esses argumentos trazidos pela teoria pura do direito, mesmo após o giro hermenêutico, mesmo após a abertura de interpretação à filosofia da linguagem, a hermenêutica constitucional, todas as contribuições no dia a dia, principalmente nos casos ditos simples, nós nos socorremos à teoria pura do direito e às suas grandes contribuições. Uma questão a ser levantada sobre a teoria pura, antes de passarmos ao realismo de Hart, é justamente a ideia de eficácia. Como é que Kelsen trabalha essa ideia de eficácia? Eu vou contar essa história para vocês. O próprio Kelsen fundamentou uma estrutura de direito, de uma teoria de direito, dentro da lógica positivista, que separa o direito da moral, da justiça, e com isso tivemos a possibilidade de, a partir do direito, cometer atrocidades várias contra os seres humanos, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial contra os judeus, que sofreram com a atuação nazista, toda ela baseada e fundada em atos normativos válidos. Então, a validade sem a moralidade trouxe essa consequência. O distanciamento entre direito e justiça também trouxe essa consequência, o que fez com que o próprio Kelsen fosse perseguido e tivesse que mudar para os Estados Unidos da América. Kelsen foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele teve visão de um outro modelo de direito, um modelo mais focado na decisão, que é o modelo anglo-saxônico, que é o modelo realmente do common law, na qual os precedentes têm a força principal, é fonte primária do direito, e com isso houveram algumas alterações na teoria kelseniana, das
quais eu vou destacar uma em especial. É sobre o desenvolvimento da ideia de eficácia. A ideia de eficácia, para Kelsen, ela foi trazida a partir dessa experiência com o direito norte-americano e ele vai trazer uma ideia de desuso, ou seja, uma norma que está válida, permantar no ordenamento jurídico, foi compatível com a norma superior, tanto formal quanto materialmente, ou seja, proposta pela autoridade competente, aprovada pelo poder competente, publicada corretamente, está válida, mas que não é aplicada. Simplesmente não é aplicada. Vamos dar como exemplo uma lei que proíbe o jogo do bicho e sabemos que em alguns estados ele é praticado pelos próprios magistrados, pelos próprios pessoas políticas, porque é como se aquela norma não tivesse validade, mesmo havendo a sua previsão, a sua publicação, a sua validade do ponto de vista formal. É nesse sentido que Kelsen diz, essas normas, elas deixaram de ser válidas por desuso. Ele fala da figura da desuetude, ou seja, deixa de ser aplicada, deixa de ser obedecida, quando existe uma diferença, né, entre a aplicação e a observância da norma. A observância da norma é quando o comportamento ele se adequa ao previsto na norma. A aplicação é quando, desobedecida a norma, há como consequência a sanção. Não havendo nem a aplicação, nem a obediência, nem a observância, essa norma ela está em desuso. Ou seja, a falta de eficácia da norma fez com que ela perdesse a validade. Por isso ele traz a eficácia não como fundamento de validade do direito, mas como condição de validade, ou seja, é uma condição para a norma permanecer válida, é que ela seja observada ou, não sendo observada, que ela seja aplicada. Dito isso, nós vamos trabalhar agora um pouco sobre a concepção de direito, já num outro paradigma, que é o paradigma do common law, paradigma do realismo jurídico de Herbert Hart. Antes de começarmos realmente a falar sobre a teoria de Hart, eu gostaria de mostrar para vocês a sua principal obra, que é o conceito do direito. Aqui ele realmente se dedica a analisar as escolas anteriores a ele, a fazer um diálogo com o seu antecessor, Austin, e trabalhar de forma analítica o que efetivamente seria o direito, por isso que se diz que ele é um representante da escola analítica do direito. Então, temos aqui Herbert Hart, o conceito de direito, que é uma indicação, assim como a teoria pura, eu não trouxe hoje, mas juntamente com a teoria pura, é de leitura fundamental para quem quer ter uma ideia de como se desenvolve a ciência do direito e a hermenêutica jurídica. Herbert Hart, como falei para vocês, ele está ligado a essa tradição do common law. Então, para ele é muito mais fácil defender a criação judicial do direito. E ele faz essa defesa também da discricionariedade judicial. Diferente de Kelsen, que fala em moldura, Hart fala em âmbito de indeterminação, realmente ele fala em textura aberta da linguagem. Afirma que, ao elaborar as leis, os legisladores, as autoridades competentes pela elaboração da lei, utilizam termos, utilizam a linguagem, e a linguagem ela tem uma textura aberta, ou seja, admite hipóteses de interpretação. Essa ideia de textura aberta em Hart é muito semelhante à ideia de indeterminação não intencional em Kelsen. Em alguns pontos eles dialogam e temos essa defesa de que não só as leis são fontes de direito no sentido de tornar obrigatório determinado comportamento, determinada conduta, como também os precedentes. Eles nos falam de exemplo geral dotado de autoridade, no qual o precedente se incluiria, e de linguagem dotada de autoridade, linguagem geral dotada de autoridade, que seriam as leis. Nesse sentido, o realismo jurídico dá uma ênfase aqui, direito é decisão, direito é decisão judicial, porque mesmo no caso da linguagem geral dotada de autoridade, ou seja, mesmo no caso da legislação,
é necessário que haja um órgão que a aplique e nessa aplicação também há um processo discricionário de decisão. Esse é um dos pontos que vai ser extremamente criticado em Hart por Ronald Dworkin, quando propõe já contra o positivismo, numa lógica pós-positivista, numa lógica de aproximação de direito e moral, faz uma crítica a essa discricionariedade, defendendo que não pode ser assim, que o juiz não pode decidir dentro daquele âmbito da forma como quiser, que existiria a necessidade de se defender a existência de uma única resposta correta dentro da estrutura do direito, mas que também se adequasse ao moralmente exigido. É o que Dworkin vem falar, isso a gente vai desenvolver melhor na próxima aula, quando formos trabalhar os modelos Dworkin, Alexi, e trazer a contraposição que Marcelo Neves faz sobre essa teoria de regras e princípios, mas eu queria dizer para vocês, já de forma antecipada, que é uma crítica que se coloca essa ideia de discricionariedade como a criação livre, de certa forma, do direito. É livre, mas tem um parâmetro, esse parâmetro não é dito pelos próprios precedentes ou pelas leis. Há essa necessidade de observância, não está se defendendo aqui a existência de decisões contra a lei, não é uma semelhança aos céticos ou à escola do direito livre, que qualquer decisão seria possível, mas, sem dúvida alguma, traz essa contribuição e essa carga. Uma outra questão levantada é a questão de diferenciação entre norma primária e secundária, porque a crítica que ele coloca ao imperativismo, ou seja, a ideia de que as pessoas obedecem porque são obrigadas, porque são súditos de um soberano que manda, existe quem manda e quem obedece, não se aplica ao direito como um conceito de forma adequada. E a sua proposta é que o direito seja entendido como esse conjunto de normas primárias, que são as normas que estabelecem comportamento, e as normas secundárias. Dentre as normas secundárias, que tem as normas de adjudicação, que são as que dizem quais são as autoridades competentes para tomar decisão, para criar as normas, além das normas de modificação, que permite a atualização das leis, temos a regra, a norma de reconhecimento. Essa é extremamente importante, porque traz uma ideia de legitimidade para o direito. Essa ideia de que há uma necessidade de reconhecimento, e isso muda de sistema para sistema, de como se reconhece aquela norma como juridicamente válida, e esse é o fundamento de validade para Hart, como regra de reconhecimento. Seria uma forma de norma fundamental, só que com um critério mais ligado aos destinatários da norma, a uma ideia mais inclusiva, não de imposição, não de imperatividade, mas sim de reconhecimento dos súditos, não só que sejam obrigados a, mas que sintam que têm a obrigação de. É uma distinção muito importante que Hart faz nessa obra e que é extremamente interessante, a diferença entre internalizar aquela conduta como obrigatória. Você se sente na obrigação de, você tem obrigação de, e não no sentido de ser obrigado a. É uma distinção que se faz relevante, é um teórico extremamente importante por essa concepção, mas ele não deixa de ser, como veremos, um positivista e como positivista entra em crise e em choque com os novos modelos que vamos estudar, mas antes disso, vem aqui para mais uma questão, a última dessa aula, que é justamente traçando um paralelo entre Hart e Kelsen. Sobre as ideias de Kelsen e Hart, marque a alternativa incorreta. Está perguntando qual a alternativa incorreta. Segundo Kelsen, o princípio da legitimidade é limitado pelo princípio da efetividade. Não chegamos a trabalhar a legitimidade em Kelsen, mas é justamente essa a ideia principal do conceito de legitimidade. Ou seja, a legitimidade não está muito ligada à questão de aceitação, como é em Hart, como a regra de reconhecimento. É muito mais ligada ao princípio da efetividade, que está dentro da lógica do desuso e dentro daquela lógica que falamos de possibilidade de uma determinada lei ou de uma determinada norma se tornar inválida pela falta de aplicação, pela falta de obediência. A letra B fala: para a teoria pura do direito, a eficácia é fundamento de validade. Lembrem-se, eficácia para Kelsen é condição de validade, ou seja, é uma condição
para a norma permanecer válida. Fundamento de validade é a validade de outra norma, da norma superior. Então, sempre, fundamento de validade para Kelsen é a validade da norma superior. Jamais eficácia. A eficácia, no máximo, depois da reformulação da sua teoria, é condição de validade, ou seja, condição para a norma continuar produzindo seus efeitos, continuar válida. A letra C fala, Hart enfatiza o papel do intérprete julgador e os usos e funções institucionais da linguagem. Exatamente, ele vem falar, sobretudo com o conceito de textura aberta, a importância da linguagem e a discricionariedade que isso traz para o julgador, que termina criando o direito e, dentro do modelo do common law, aquele precedente vira um exemplo a ser seguido. Quando esse exemplo é generalizado, nós estamos diante aí de um exemplo geral dotado de autoridade, de direito, que não serve apenas para o caso concreto, como é o caso da norma individual de Kelsen. É um direito que serve como paradigma, uma decisão que serve como paradigma para as decisões futuras. E a letra D fala, Hart manteve a ideia positivista da separação entre o direito e a moral. Isso também é um ponto que nós vamos aprofundar um pouquinho ainda, mas lembrem-se, tanto Kelsen quanto Hart são expoentes do positivismo jurídico. A defesa principal é essa separação metodológica entre direito e moral. Então, está correta também, resposta alternativa incorreta, letra B, que fala que a eficácia é fundamento de validade, quando, na verdade, é condição de validade. Dito isso, vamos traçar um breve paralelo entre Hart e Kelsen. Já fizemos alguns, a norma fundamental kelseniana, como uma norma hipotética, uma norma sem conteúdo, mas que fundamenta a validade do sistema. E temos a regra de reconhecimento, que é uma regra secundária para Hart, mas que também tem esse papel de trazer validade, e essa validade ele não poderia dizer previamente qual seria, porque cada sistema, o reconhecimento se dá por maneiras diversas. E ele cita diversos, principalmente os exemplos ingleses, que é a realidade dele, a questão de aceitar a supremacia e a legitimidade da rainha e dos seus descendentes. A formulação que se assemelha também na questão da interpretação. E para a hermenêutica jurídica, que nosso tema em debate, a ideia de que o juiz cria direito, a ideia de que o magistrado cria e não só aplica. Lembram-se que naquelas concepções anteriores, que são as concepções mais formalistas ainda, da escola da exegese, da teoria tradicional, da dogmática hermenêutica tradicional, existiria um sentido oculto no texto, e aquele sentido ele deveria ser revelado e deveria ser descoberto e revelado pelo intérprete, aplicando os métodos corretos. Aqui nós temos uma mudança significativa. Saímos desse paradigma de revelar a verdade, e como verdade só existiria uma, para um paradigma de criação judicial do direito, para um paradigma de várias possibilidades de respostas corretas, principalmente diante de casos que não são casos cotidianos. Claro que boa parte das nossas problemáticas pode ser resolvida pelo silogismo, no sentido de enquadrar aquela conduta a uma previsão legal e, em razão do enquadramento a essa previsão, ter uma solução já previamente estabelecida por lei. Claro que existe isso no cotidiano no direito, mas diversos casos, que alguns, inclusive Hart, costumam chamar de hard cases, ou seja, de casos difíceis, nesse sentido é necessário tanto um reconhecimento de que o ordenamento positivo não é capaz de prever essas situações complexas, essas situações nas quais os elementos que diferenciam os casos e as especificidades que tornam tudo tão diferente faz com que não seja aquela decisão prevista, aquela situação prevista nas normas postas. É necessário se reconhecer que o magistrado, a partir do sistema jurídico como um todo, tem a obrigatoriedade de decidir dentro daquele dogma principal do monismo jurídico, que o Estado é o único produtor do direito e que cabe ao Poder Judiciário solucionar os conflitos, é a função jurisdicional. A dissolução dos conflitos com força de coisa julgada, só o Poder Judiciário pode fazer isso, e há aquele dogma da proibição, da vedação, do non liquer, ou seja, não é permitido não decidir.
O magistrado não pode dizer, não há uma solução clara na lei, não vou decidir essa questão. Ele tem que efetivar a decisão, isso é uma realidade, e para Kelsen e para Hart, há sim essa discricionariedade, e o ato é um ato de escolha, é um ato de decisão, admitindo, portanto, várias respostas verdadeiras, várias soluções possíveis diante de um mesmo caso concreto. Mas isso, como vamos ver, não vai ser suficiente para, digamos, resolver e lidar com as questões da atualidade, da contemporaneidade. Por isso que se faz necessário uma hermenêutica crítica. Não é suficiente, por quê? Porque aqui o paradigma ainda é formalista. A distinção entre moral e direito ainda se faz presente. Aquela frase, pode não ser justo, mas é direito, ela ainda é uma frase muito influente porque a gente tem uma separação metodológica entre direito e moral, o que num início é importante para fundar uma ciência do direito e se reconhecer aquela contribuição como sendo uma contribuição científica, de outro lado tem consequências nefastas, inclusive, como já citei, no âmbito pós-Segunda Guerra Mundial, onde se começa a perceber a possibilidade de manipulação dessas regras do direito, dessas normas jurídicas, e em detrimento da dignidade da pessoa humana. Nesse momento, nós temos aqui direitos garantidos, não só direitos individuais, mas também os direitos ditos de segunda geração, segunda dimensão dos direitos fundamentais. Nós já estamos no estado pós-crise, que é o estado do bem-estar social, o estado prestacional, o estado positivo, e é necessário que haja uma modificação também, sobretudo depois da Segunda Guerra, reforça toda essa necessidade de aproximação, reaproximação entre direito e moral, entre direito e justiça. Essa vai ser a temática do nosso próximo encontro. Nós vamos trabalhar, primeiro, a ideia de uma teoria, uma filosofia da justiça tanto na ideia de filosofia da justiça com John Rawls e como ela influencia o pós-positivismo, como ela influencia as obras de Ronald Dworkin, de Robert Alex, como os princípios eles adentram o ordenamento jurídico na teoria do direito, e como, mais uma vez, a filosofia do direito, ela passa a ser disciplina de extrema importância. A dogmática não é suficiente para solucionar os problemas da sociedade pós-moderna, da sociedade hipercomplexa, da sociedade mundial. Vamos ver que vivemos nesse contexto de uma sociedade mundial, multicêntrica, com diversos sistemas autônomos, cada um com seus modos de visão dos diversos fenômenos sociais, e essa complexidade, ela não é suficientemente solucionada, os conflitos que surgem nesse âmbito de complexidade, por teorias que estão presas a paradigmas anteriores, como é o paradigma da soberania estatal, como é o paradigma do direito imperativo, do formalismo jurídico, do positivismo, da separação entre direito e justiça. E justamente essa separação paradigmática feita pelo positivismo, desde a instauração do positivismo com o contratualismo de Hobbes, como falamos, com o Estado moderno, com o seu nascimento, mesmo que de forma absolutista, perpassando pelos sistemas, pelas escolas do direito, pela escola da exegese, pela escola histórica, até chegar a essas contribuições mais complexas de normatividade em Kelsen, de realismo jurídico em Hart, nos coloca na mesma situação, que é a situação de ausência de fundamentos jurídicos, morais, do que é justo para o direito, para a ciência do direito. Um afastamento cada vez maior entre a dogmática jurídica e a filosofia, tanto que a hermenêutica, ela passa por um processo, e por isso que se tem uma hermenêutica crítica, a hermenêutica, nesse contexto, ela passa por esse processo de dogmatização, tanto que alguns autores falam em hermenêutica dogmática. Técio Sampaio Ferraz é um deles, que fala em hermenêutica dogmática
Por quê? Porque presa nesses paradigmas positivistas, paradigma que vem e tem suas contribuições, sem dúvida alguma, sobretudo na substituição da justificativa teológica do direito, substituindo o justnaturalismo de origem cristã, de origem católica, por uma ideia de um direito que é feito pelo homem, para o homem, tem um fundamento na racionalidade humana. Todo desenvolvimento e contribuição a partir da construção do sistema de direito como nós conhecemos hoje é um produto, sem dúvida alguma, desse formalismo, desse rigor metodológico, mas que hoje se torna insuficiente. Insuficiente por quê? Porque hoje os problemas, principalmente quando falamos sobre direitos fundamentais, direitos humanos, eles perpassam o âmbito de soberania dos Estados. Nós vamos visualizar, no contexto da continuidade desse curso, que estamos numa sociedade mundial, como já se falou. E essa sociedade mundial tem problemas que perpassam, que superam a esfera territorial, a esfera de soberania de um determinado Estado, que tem interesse e colocam em xeque os direitos fundamentais em diversos outros, e isso faz com que a interpretação e aplicação do direito ganhe uma ainda maior complexidade. Por isso que nós temos essa possibilidade de discutir aqui no Saber Direito, no TV Justiça, uma hermenêutica de forma crítica, uma interpretação de forma crítica, e essa ideia que vamos trabalhar a partir da próxima aula, de certa forma desconstruindo tudo o que viemos construindo até agora, esses paralelos que traçamos entre o normativismo keynesiano e o realismo de Hart, até efetivamente chegar à crítica e à proposição de uma hermenêutica que consiga ou tente ao menos lidar ou reconheça a complexidade do objeto com o qual trabalha e, sem dúvida alguma, esperamos vocês, espero que estejamos contribuindo com o conhecimento, com as reflexões. Convido vocês a continuarem conosco na próxima aula. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.